Você trouxe a sua Bíblia? Abra, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 30 ao versículo 34. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas, médico, com temperamento melancólico, detalhista nas coisas que ele relata. Eu coloquei o título dessa mensagem, porque Deus precisa dele. Amém? Porque Deus precisa dele. A minha tradução, capítulo 19, versículo 30 ao 34, ela diz assim. É isso, né? 19, 30 ao 34. Dizendo-lhes: ide à aldeia, fronteira, e ali, ao entrardes, acharei preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltai? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? E responderam: porque o Senhor precisa dele. Amém? Assente-se, por favor. Olha, uma das coisas primórdias que nós precisamos carregar dentro de nós, uma das coisas principais que nós precisamos entender nisso, uma das coisas que nós precisamos carregar dentro da gente é a palavra Deus, o significado da palavra Deus. A palavra Deus significa ser autossuficiente, que existe por si só. Deus, ele não precisa de nada para ele existir, nada. Eu, por exemplo, preciso do oxigênio, você também, precisamos de alimento. Nós somos seres sociáveis. Se você isola alguém, você está condenando alguém, não é? Então nós precisamos de muita coisa para viver. Espiritualmente, até Satanás precisa de Deus para ele viver. Por quê? Porque sem Deus, meu irmão, não há vida, não há existência, não há razão. Esse Deus, por si só, ele produz tudo do nada. Isso é impressionante. Ele não precisa de matéria-prima para criar algo. Ele por si só, ele flui vida. Deus por si só gera vida. E nós somos o resultado disso. Nós somos a extensão de Deus. Nós somos a extensão da vida de Deus. Então, quando nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da vida. Nós começamos não só a nos destruir, mas como nós começamos também a destruir. Nós começamos a nos autodestruir. Pode ser drogas, pode ser coisas totalmente fúteis, inúteis, mas nós também começamos a, sem perceber, a fazer o erro, a fazer o mal. Aonde estamos? E o pior, não enxergamos isso várias vezes. Então, aquele que está ligado em Deus também vai produzir vida. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Não é verdade? Então, meu irmão, nós precisamos carregar isso dentro da gente, ter essa certeza, carregar dentro da gente. Então, quem não está ligado em Deus, não produz para o reino de Deus, produz inutilmente, porque não está ligado a Ele. A vida será inútil, tudo será inútil. Será como a onda que se forma, mas morre. Isso é, só se cria uma expectativa. Deixou de se ligar a Deus, começou a gerar morte.
Pode ter certeza do que eu estou falando. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, ele diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? E perder a sua alma. E olha, Deus é contra a improdutividade. Deus é contra isso. Deus é contra, porque isso é sinal de afastamento de Deus. E daqui a pouco você começa a ver as coisas ruírem, as coisas destruírem. Então, como é triste quando nos sentimos inúteis. Muitos, até dentro de igrejas, presta bem atenção, muitos até dentro de templos, vivem esse sentimento de inutilidade, porque mesmo dentro de templos, não produzem para o reino de Deus, e isso não gera vida, é joio. Alguns provocam situações e até buscam, às vezes até a morte, para chamar atenção, porque é uma sensação de vazio dentro de si, é uma ausência, é uma ansiedade. Agostinho, ou Santo Agostinho, como alguns conhecem, ele tinha uma frase que eu sempre digo aqui na igreja. Ele dizia assim: saímos de ti e só teremos paz e vida quando nos voltarmos para ti. Então, o primeiro ponto que você precisa carregar dentro de você sempre é a palavra Deus. Deus, Ele não precisa de mim. Deus, Ele não precisa de você. Mas Deus escolheu precisar de mim. Deus escolheu precisar de você. Porque saímos dEle. E só teremos vida quando nos ligarmos a Ele. Agora, o segundo ponto que me chama a atenção, dentro disso aqui que nós lemos. A Bíblia relata várias pessoas assim. Várias pessoas que, quando foram ligadas a Deus, encontraram sentido para a sua vida. Olha só, uma dessas pessoas foi um homenzinho chamado Natanael. Quem aqui já ouviu falar de Natanael? Jesus passou, o chamou, viu o que ele estava fazendo antes, revelou para ele. Um homem que você não vê muitas coisas, mas ele era um religioso, um homem que ele tinha um ritmo religioso, porque ele era judeu, amém? Olha para cá. Um homem que estava no templo, um homem que estava na igreja, um homem que estava desde criança. Mas sabe o que aconteceu? Ele não produzia. O que está acontecendo? Jesus falou: aquele que comigo não ajunta, aquele que comigo não ajunta, espalha. Então Jesus nos chama para quê? Para produzir. E ele fala para Natanael: olha, coisas maiores você verá. Outra pessoa, Maria, mãe de Jesus, mas não mãe de Cristo. Uma mulher franzidinha, uma mulher que fisicamente era cultura judia, isso, quando ninguém lhe pagava o dote ou coisa e tal, acabava casando com pessoas bem mais velhas. E José, ele era bem mais velho que Maria, mas de alguma forma o Senhor achou graça naquela mulher. De alguma forma Deus achou graça e escolheu ela, ligou ela à vida, escolheu ela para carregar dentro de si o Salvador da humanidade. Deus a chamou para uma grande missão e ela carregou Jesus no ventre. Outra pessoa que não estava ligado a Deus e que, quando passou a ser ligado a Deus, teve vida. Um homem conhecido como Gadareno, ou endemoniado de Gadara. Todos haviam desistido desse homem. Todos. Os seus pais, talvez o seu casamento, os seus filhos, talvez. A sociedade havia desistido desse homem. Por quê? Ele não produzia mais. E quem não produz não tem validade na sociedade, vira peso. Você está entendendo? Ô pastor, mas e aquelas pessoas que já estão com a idade bem avançada? Produz? Se você escutar essas pessoas, meu irmão, você vai reproduzir muito. Porque o tempo de produção nosso, ele vai mudando a forma durante a vida. Quando você escuta uma pessoa mais velha,
Meu Deus do céu, é muito importante. Produz sim, produz muito. Isso é bíblico. Então, Gadareno, esse homem, quando ele se encontrou com Jesus, tem um versículo que me chama a atenção, que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, que diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Esse homem, o habitar dele se tornou um cemitério. Ele vivia pelo cemitério, porque já tinham amarrado, já tinham acorrentado. E esse homem, por uma capacidade até espiritual, havia arrebentado corda, correntes e tudo mais. Ele era um peso para a sociedade. Mas quando ele se encontrou com a vida, quando ele se ligou a Jesus, ele foi liberto. E quando esse homem foi liberto, a Bíblia diz que ele ficou sentado e falou de uma forma muito sadia. E Jesus enviou ele para testemunhar. Esse homem se tornou uma testemunha viva do que Jesus havia feito com ele. Olha só. Então, uma pessoa, ela tem toda uma inutilidade. Um casamento, uma família, uma vida financeira, tudo isso. Pastor, teoricamente a gente sabe disso, mas na prática, confiar em Deus exige-se fé. E fé é uma ligação com Deus que precisa ser alimentado por onde? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, produz em você fé. E essa fé que é produzida em você vai lhe gerar atitudes que te ligam a Deus e que produz vida. E esse homem que produzia morte e estava até no cemitério, agora está produzindo vida, porque aonde ele está falando para todo mundo que ele é um milagre de Deus. Aonde ele está dizendo, está transformando vidas. Pessoas que não tinham, isso aí não vale nada, o meu filho não vale nada. Ele vai falar: olha para mim, olha o jeito que eu estava, olha quem eu era. Ninguém tinha mais esperança comigo. E olha como eu estou agora, falando com vocês, produzindo, melhorando, testemunhando. Porque eu tenho que dizer para você que Jesus pode transformar a tua vida, a vida do teu filho, a vida do teu marido, da tua esposa. Ele pode transformar. Um outro rapazinho que vivia lá no campo, eu chamo ele de Galizezinho, frango caipira, que ele era ruivo, era Davi. Aquele cabelo avermelhado, cabelo quinor. Estava lá no campo. Ninguém considerava. Esse rapaz era marcado pelo desprezo. Mas quando você se liga a Deus, o verdadeiro valor aparece. A Bíblia diz que ele enfrentou um leão para proteger uma ovelha que nem sua era do seu pai. Ele enfrentou um urso para defender uma ovelha. Então Deus chama ele para defender as ovelhas de Deus, enfrentando um gigante, porque Deus queria o destacar. Deus queria o destacar. Davi era um homem que escreveu na Bíblia, registrado 70 salmos. Foi um homem que vivia em poesia com Deus. Ele se ligou a Deus de tal forma que a fé dele fez ele enfrentar gigantes que um exército não tinha coragem de enfrentar. Fez ele enfrentar com apenas uma funda e uma pedra. Fez ele cortar a cabeça de um gigante com a própria espada do gigante e entregar essa espada no templo em honra a Deus. Deus o chamou para defender o seu rebanho. Deus o chamou. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver as pessoas antes de Cristo e depois de Cristo. Um ser autossuficiente, que não precisa de ninguém para ele existir, me escolheu, te escolheu. E ele vem para mim e vem para você, e ele vem falar: olha, você saiu de mim, por isso você tem vida. E você vai continuar tendo vida e significado quando você se voltar para mim. As coisas vão voltar a brotar o valor, porque talvez você fez da bênção o teu abençoador. Você fez do milagre que você recebeu o teu abençoador. Isso não é correto. Pastor, eu estou orando, estou pedindo uma namorada, estou pedindo um emprego. E quando isso chega, eu não tenho tempo para Deus.
Eu não posso mais isso, eu não posso, porque eu não tenho, sabe, uma correria. Não existe correria, existe prioridades. E se você não priorizar a tua fé em Jesus, a família vai degradando, a vida vai degradando, os valores vão degradando, e você vai perdendo tudo. Sabe por quê? Porque o homem se torna maldito quando faz a obra do Senhor relaxadamente. E está escrito isso na palavra de Deus. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor de uma forma relaxada. Está escrito, é bíblico. Então, meu irmão, se você se liga a Deus, Deus faz com que até as pedras se tornem filhos de Abraão. Deus, Ele é vida, é a extensão da vida, e Ele habita em você. E quando você abre a tua boca para contar o que Ele fez na tua vida, você vai gerar esperança e vida em outra pessoa, vai gerar fé. Deus pega pessoas e confunde até os intelectuais com o que Ele faz. Terceiro ponto que me chama a atenção: o Espírito Santo, Ele está em você, e Ele não desiste de você. Uma vez chegou um rapaz e falou: pastor, mas olha para mim, eu sou um lixo em pessoa, como que o Espírito Santo está em mim? Poxa, os ambientes que eu estava, onde eu frequentei. E eu falei: e Ele estava em você, dizendo para você que aquele não era o seu lugar. Ele estava com você, dizendo para você que Ele te ama e que você não precisava viver assim. Ele estava te convidando, porque se Ele não estivesse em você, você não estaria aqui e nem tendo essa conversa comigo. Porque Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas aonde que Ele está? Ele está aqui, ó, biblicamente o coração é aqui, ó. Nossa alma está aqui. Pastor, mas eu faço um monte de coisa ainda. E Ele continua te libertando. Um dia, Jesus decidiu entrar em Jerusalém, pela última vez antes da sua crucificação. Então foi preparada uma entrada para Jesus. E alguém que parecia inútil, que nunca havia sido montado, estava amarrado. Jesus olha para os apóstolos e fala: ó, vocês vão naquele estábulo e vocês vão libertar um jumentinho que está lá, que nunca foi montado. Quando os donos perguntarem por que estão fazendo isso, vocês vão responder: porque Jesus precisa dele, porque o Senhor precisa dele. Cristo mandou os apóstolos libertar. Quando eles estavam fazendo isso e foram questionados, eles responderam: porque o Senhor precisa deles. Porque o Senhor precisa deles. Jesus Cristo, Ele veio em carne para desfazer as obras de Satanás. E Ele mandou alguém até a tua vida. Ele mandou alguém até a tua casa. Ele mandou alguém até o teu lar. Ele mandou alguém até você, pode ser no trabalho ou em algum lugar, para que você fosse liberto. Um Lázaro da vida, que já estava morto fazia 3 dias. Talvez Ele mandou alguém no pior momento da sua vida, talvez no hospital ou numa cadeia. Eu não sei, mas Deus enviou um apóstolo a você. E aquela corja demoníaca que te oprimia, aquela situação terrível das trevas que te envolvia, te cegavam, enlaçavam, também questionaram. E esse apóstolo ou essa apóstola, esse homem, essa mulher de Deus, entraram numa batalha espiritual, sim, porque existe uma resposta de Deus em cada cristão, porque o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. E levaram aquele jumentinho, e Jesus montou naquele jumentinho e entrou na cidade. Muitos conhecem como o dia de Ramos, porque enquanto Jesus passava, jogava o tecido, jogava os ramos, né? Cantava Hosana nas alturas, né? E tudo mais. E Jesus entrou. Aí tem uma historinha que eu escutei uma vez, de um jumentinho que estava de boa, e de repente ele foi ser montado a primeira vez. E quando ele estava andando, cantava Hosana, glorificavam, elogiavam e jogavam flores na frente dele para ele andar e tudo mais. E de repente ele volta lá para o estábulo, e ele volta com o peito soltado. Ele volta como depois de um título, sim, né? Aí ele começa a se achar, chega próximo de um cavalo, se achando,
e leva um coice aqueles manotaço, aqueles de lado. Então ele chega para a mãe dele e fala: ô mãe, agora mesmo estavam cantando para mim, estavam glorificando, estavam fazendo tudo isso, e agora eu cheguei aqui, já recebo um coice. Então a mãe responde para ele: meu filho, você precisa entender que não era para você. Você precisa entender, meu filho, que sem Jesus você só é um jumentinho. Ou jumentão, né? Porque tem uns grandes. Cavalo. Não é? Sem Jesus você não passa de um jumentinho. Eu lembro de alguns homens de Deus hoje com um testemunho forte que parece que está tão distante. O pastor Paulo Canto, da IEQ Cotolengo, é pastor presidente da Quadrangular Cotolengo. Ele é dono da empresa Quatro Cantos. O pastor Paulo Canto era um dependente químico que o pai dele, militar, não sabia mais o que fazia com ele. Não sabia. Quem que conhece o pastor Paulo Canto? Levanta a mão. Ele é secretário do Estado do Paraná, do Ministério de Homens. O pai dele não sabia mais o que fazia com ele. Mas um dia Jesus chegou na vida daquele gadareno, e ele foi ligado à vida. E quando você é ligado à vida, é para libertar outras pessoas também, senão a tua vida é inútil. E hoje ele produz. Quantos aqui conhecem o pastor João Moro? Levanta a mão. Mais pessoas conhecem, ele já tem uma frequência muito forte aqui na igreja. Pastor João Moro, eu estudei com ele em 1997 na escola Dom Orione. Ele era conhecido como Tião. Enquanto todo mundo tinha 14 anos, 13, 14, ele tinha 18. Quando a professora falava: fulano, presente, ciclano, presente, João Moro, bom dia. Ele era conhecido como Tião, não sei o porquê. Mas ele usou tanta droga, a família não sabia mais o que fazer com aquele rapaz, de tanta droga que ele usou. Um dia foi um homem de Deus na casa do pai dele fazer uma oração. O pai dele também mexia com estelionatário, alto nível, e envolvendo delegado, envolvendo uma série de coisas, gente querendo matar ele, uma série de coisas. Foi um homem de Deus, conversou com eles, orou com eles, aqueles demônios caíram por terra, e aquela família inteira começou a produzir vida. E ele é pastor presidente numa igreja até hoje. Eu lembro quando ele fazia ITQ. Eu tinha assumido a igreja aqui em 2005, 17 de julho de 2005, quando eu assumi a igreja. E eu lembro que eu falei: uma das coisas que tem que ser levantada na igreja é a rede de ensino, os discipulados, escola bíblica, enfim. Falei com a secretária da região, falei: me dá 3 alunos ITQ, 3 alunos do Instituto Teológico, e eu vou devolver para você com juros. Veio a Suelen, o Guilherme e o João Moro. A Suelen para as crianças, o Guilherme para os jovens e o João Moro para os adultos. Eles ficaram 1 ano aqui, eles eram alunos do ITQ. Eles ficaram 1 ano aqui, lecionando, aprendendo e lecionando para as classes da igreja. Quando eu devolvi eles para a 10ª igreja, eles voltaram professores de teologia. Falei: eu estou devolvendo com juros, mas eles estão produzindo vida, porque quando você produz para o reino de Deus, você produz vida. Você está entendendo? É assim que funciona. Quem aqui conhece a pastora Maristela? Lá, alguns conhecem, hein? Pastora Maristela lá da base underground, comunidade underground. Pastora Maristela, tem uma foto antiga dela. Ela está seca, irreconhecível, sem dente embaixo, acho, ou não sei como é que estava aquilo. Mas ela estava parecendo um carro depenado, bem torcida assim, bem torcida. E Jesus usou alguém para libertar a vida daquela mulher. Foi o pastor Beethoven e a pastora Sandra. Hoje ela tem acho que 56 anos, se não me engano. Ela foi presidente dos jovens e secretária da região de Telêmaco Borba. Ela dirigia cultos com mais de 300 jovens às vezes. E ela está na base, sacrificando a própria vida, produzindo vida para aqueles que chegam ali. E você vê no semblante daquela mulher o cristianismo, o carisma, o alcance. Eu lembro uma vez que as coisas não contribuíam mesmo, as coisas estavam muito difíceis, mas eu decidi fazer o ITQ em 2001, o curso teológico.
Eu comecei na turma de setembro de 2001. No início de 2002, uma mulher na sala de aula chamada Graci falou: Carlos, o Senhor falou comigo para ir lá na tua casa fazer uma oração. E ele foi lá em casa. Ela foi, desculpe, a Graci. E ela foi orar pela Gleice, a Graci e a Gleice. E ela falou: olha, só que na verdade eu tenho que conversar e orar com ela. Eu falei: então tá bom. Eu saí, fiquei 1 hora mais ou menos, 1 hora ou mais, vagando ali no bairro. Quando eu voltei, tava a Graci e a Gleice chorando, orando. Porque a partir daquele dia, ele veio de encontro e ali começou a produzir vida. O que você está esperando para se ligar direito a Deus, se Ele já te libertou? O que você está esperando para fazer uma obra de excelência, se Ele te dá condições? Quando Jesus falou: olha, eu vou ser crucificado, vou fazer isso, se vocês quiserem ir, vocês podem ir. O que Pedro falou? Para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida? Só o Senhor tem palavra de vida. O que você está esperando? Porque há muitos jumentinhos precisando ser desamarrados. Muitos. Quando eu cheguei na igreja aqui, a pastora Ivanilde, na época, ela disse assim: Carlos, eu quero que você comece a dar aula de escola bíblica já. Eu falei: pastor, é muito cedo, eu sei como é que é, rola ciúme, rola isso, rola não sei o quê. E ela disse: não, as almas que estão perdidas não tem nada a ver com gente que faz serviço mal feito e fica com dor de cotovelo. E eu comecei a fazer, dito e feito. Mas eu comecei a dar aula na escola bíblica, porque muitas pessoas precisam ser libertos. E há 2 tipos de libertação. Ele é primário e espiritual, e não funciona em todos os casos. Às vezes a libertação com imposição de mãos, quando a pessoa era montada pelo inimigo. Agora outra é o que todos têm que passar, todos nós: conhecereis a verdade e a verdade vos... O ensino da palavra de Deus nos dá consciência de reino, gera em nós fé e sabedoria para sabermos qual passo nós iremos dar para que aquilo gere vida, gere respostas, gere salvação. O Senhor Jesus te libertou para que você tivesse vida. Satanás veio para quê? João 10:10. Para roubar, matar. Como é que está a tua vida? Porque Jesus, ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Você sabe o que é ser rico? Ser rico é ter muito daquilo que a gente ama. Isso vem da prosperidade, a provisão de Deus. E Ele está chamando você, porque enquanto eu estou pregando, você está lembrando de alguém que precisa ser desamarrado, porque Jesus quer usar. Alguém que está preso pela amargura, alguém que está preso porque por alguma situação, alguma falha, algum erro, Satanás colocou uma semente no coração, e aquela amargura tem matado a vida. Mas Jesus está chamando você para desamarrar. E olha, meu irmão, tem uns nós aí que são complicados, uns nós que são difíceis, mas Jesus te deu a habilidade necessária, porque Deus sempre abre portas para quem é de oração. Ele sempre, quando você não sabe o que fazer, você ora e permanece na posição, e Cristo, Ele vai abrir portas, Ele vai levar pessoas, Ele vai abençoar, Ele vai enviar, Ele vai levantar, porque a obra é dEle. E você vai perceber, meu irmão, que na tua vida você é um canal que a água que vem do céu passa por você e outras pessoas bebem. Jesus Cristo disse: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água da vida. Rios de água da vida. Deus te deu autoridade. E não se esqueça que Cristo libertou você para você curar. O que Ele falou? E olha, esses sinais seguirão aqueles que me seguem. Em meu nome expulsarão demônio, curarão enfermos. Em meu nome. Esses sinais estão acompanhando você? Então que tipo de obra você está fazendo?
Que tipo de obra? Jesus falou bem assim, olha, quando ele estava lavando os pés dos discípulos, e ele disse assim, olha, quando vocês fizerem isso uns pelos outros, vocês vão cumprir a lei. As pessoas vão começar a entender, porque está todo mundo cansado de hipocrisia. Aí, nós vamos entender que Cristo, ele é glorificado no nosso comportamento com o nosso irmão, com o nosso próximo, porque Jesus é glorificado no corpo dele. E ali, Salmo 133, verso 3, ali o Senhor ordena a bênção, a cura, a manifestação da graça. Jesus está chamando você para levantar alguém. Jesus está chamando você para ir de encontro a um Davi. Está chamando você para ir de encontro a uma Maria. Chamando você para ir de encontro a um Gadareno. Ele está chamando você para ir de encontro a qualquer uma pessoa. Qualquer pessoa. Mas Ele está chamando você. E você está olhando para você, em vez de olhar para Jesus. Você está olhando, mas eu sou só um jumentinho. E mas olha quem está com você. O que Davi falou? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai em nome de quem? Por que tanto medo? Deus quer usar as tuas mãos para orar. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer que você abra a sua boca. É só isso. Deus escolheu precisar de você. Ele escolheu precisar de você. E você sabe onde existe alguém que precisa escutar um testemunho que Cristo pode fazer. Você pode fazer oração por alguém. Se coloque em pé em nome de Jesus. Porque quem não é ligado a Ele não tem vida. E quem é ligado a Ele produz frutos, produz vida. Amém? Põe a mão no teu peito assim, e uma mão você estende. Porque enquanto eu estava falando, você lembrou de alguém. Enquanto eu estava falando, você lembrou de alguma pessoa. Enquanto eu estava falando, pastor, mas aquela pessoa sempre foi uma pessoa fervorosa na fé, mas hoje está magoado, está abatida. Pastor, aquela pessoa, olha, eu acho que nunca recebeu oração. Eu vou orar, vou mandar uma mensagem, vou chamar, mas eu vou tomar uma postura de cura. Deixa Jesus te usar, porque Ele está com você. E você vai interceder por alguém, você vai pedir por alguém, mas você vai tomar essa postura. Você vai tomar essa postura, e você vai ver que Jesus vai te usar. E da mesma forma que você adota pessoas, Deus vai te adotar também. Deus vai te adotar também. Não faça a obra do Senhor relaxadamente. Eu vou orar e você vai falar para Jesus o nome dessa pessoa, porque Deus precisa dele. Porque Deus precisa dele. Santo Deus, o Senhor conhece a vida de cada pessoa que está sendo mencionada aqui no culto. Talvez o nome dessa pessoa está em algum terreiro. Talvez o nome dessa pessoa está dentro da boca de um sapo que está costurado, de um bode que está costurado. Pai, em nome de Jesus Cristo, Satanás tem achado até um espaço, uma brecha, colocado uma semente, usado de alguma artimanha, mas no nome de Jesus, nós estamos intercedendo por esta alma, nós estamos intercedendo por esse nome, Jesus. De alguma forma, usa as palavras que nós vamos falar para essa pessoa, usa, Pai. Oh meu Deus, dirige cada palavra, cada convite, cada oração. Guia, meu Deus, com autoridade, com ousadia, com fluência. Meu Deus, com investimento, com qualidade. Porque o Senhor precisa dele. Porque o Senhor precisa, Pai. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, instiga a fé, coloca a fé, inspira a fé nessa pessoa, manifesta o teu poder, cura através dessas mãos, incendeia essas mãos agora, Pai, cura através dessas mãos, liberta através dessas mãos, unge, Pai, as ações dessa pessoa, unge as palavras, sara coração, sara a vida desse irmão e dessa irmã, Pai, para a tua glória, meu Deus.
em nome de Jesus Cristo. O Senhor é a pessoa mais importante neste lugar, Jesus. O Senhor é o centro deste lugar. Que o teu nome seja glorificado sempre. Assim nós confessamos, Pai. E toda essa atmosfera diabólica que tenta atrapalhar, que tenta resistir, que tenta trazer pensamentos contrários, toda essa atmosfera demoníaca que cerca esta pessoa, Pai, nós estamos colocando por terra, em nome de Jesus. No nome de Jesus. Restaura a comunhão dessa pessoa contigo, Pai. Liga os céus, e que isso seja para o seu louvor, em nome de Jesus. Amém?